Bom dia, gente, tudo bem? Nossa aula hoje é sobre bioma, que é uma área com clima, vegetação e fauna semelhantes, como a floresta, os oceanos e os desertos, e é um ambiente que define os organismos que vivem ali. Hoje, especificamente, a gente vai falar da floresta temperada. O nome dela, que chamam, é Floresta Deciduo-Temperada, e ela é um bioma com 4 estações, e no outono as folhas das árvores caem. Ela normalmente fica num clima onde é temperado, que no inverno é frio, no verão é quente. Ela possui vegetação e fauna variadas. E professora, como funciona o ecossistema, o clima, as ações antrópicas que acontecem nessa floresta deciduo-temperada? Eu também quero saber, professora. Boa pergunta. Bom, gente, eu separei um vídeo bem legal aqui pra vocês, bem explicativo. E eu vou colocar aqui. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Tá bom? Só um minuto. A floresta deciduo-temperada pode ser encontrada no oeste da América do Norte, por quase toda a Europa, no leste e oeste da Ásia, na Austrália, na Nova Zelândia, no leste dos Estados Unidos e também no sul do Chile. A fauna nas florestas temperadas ela é bastante variada, podendo ser encontrados javalis, gatos bravos, linces, lobos, raposas e por aí vai. Por conta da grande definição das estações do ano neste bioma, alguns animais vão ter algum comportamento peculiar no inverno, como por exemplo os ursos que hibernam e os esquilos que armazenam comida, e também aqueles animais de hábitos noturnos, como morcegos, corujas e etc. Devido às particularidades das regiões, a ocorrência de animais varia de floresta para floresta. Animais como marsupiais, gambás e cangurus são comumente encontrados na Austrália. Já os cervos, ursos e coelhos vivem nas florestas do Canadá e dos Estados Unidos. Ursos, pandas gigantes e pandas vermelhos, espécies ameaçadas de extinção, são encontrados na China. Já a flora dessas florestas é composta por 3 grupos principais de árvores: as decíduas, as coníferas e as de folhas largas. As árvores coníferas têm esse nome porque as sementes se desenvolvem em forma de cone. Essas árvores também são chamadas de sempre-vivas porque são verdes em todas as épocas do ano. São exemplos dessas árvores os abetos e os cedros. Já para os outros 2 grupos principais, as características são que a coloração das folhas variam durante o outono, indo de avermelhadas até tons de marrons e dourados. Logo no início do inverno, essas árvores perdem suas folhas, como forma de reduzir o metabolismo, e essas folhas só voltam a aparecer na primavera. Alguns exemplos dessas árvores são os bordôs, os carvalhos, os castanheiros, as faias e os olmos. Além das árvores, a cobertura vegetal também apresenta arbustos, plantas herbáceas e rasteiras. O fator determinante da floresta deciduo-temperada é o clima, especialmente a presença de estações bem definidas, incluindo um inverno bem frio e um verão quente. Nessas florestas, as árvores perdem suas folhas durante o outono em resposta à diminuição de temperatura e de luz solar para se adaptarem ao inverno. Os fatores importantes incluem a quantidade de precipitação moderna durante o ano e o tipo de solo, que geralmente é fértil, permitindo o crescimento de uma vegetação densa e variada, além de ser habitada por animais de porte médio e de serem bem desenvolvidas na América do Norte e na Europa. Agora falando um pouco sobre o índice de pluviosidade e a temperatura média. As florestas temperadas apresentam um clima temperado com as 4 estações do ano bem definidas. O verão é bem quente e úmido e o inverno é bem frio. As temperaturas são moderadas e podem variar entre 0 e 30 graus ao longo do ano, dependendo da estação. Já as temperaturas médias anuais são moderadas e podem variar entre 5 a 20 graus em baixas altitudes, embora essa temperatura vá se modificando ao longo do ano. As precipitações se distribuem de maneira relativamente constante ao longo do ano e podem variar de 700 a 1.500 milímetros anuais, proporcionando assim uma umidade suficiente para as plantas crescerem, assim criando condições favoráveis para o crescimento de uma vegetação diversificada. Devido a essas diferenças no clima durante o ano, os animais e plantas apresentam estratégias diferentes de sobrevivência para cada estação. O solo da floresta temperada possui uma coloração mais escura devido à riqueza de nutrientes presentes nele. Ele é em sua maioria seco, raso e rochoso, e as árvores crescem a cerca de 20 a 30 metros de altura, onde o solo é mais profundo. Ele é constituído em sua maior parte por matéria orgânica e os organismos que se alimentam dela.
É muito comum também a presença de lajes rochosas nos morros, formando clareiras onde bromélias, orquídeas e outras flores silvestres crescem. Agora, falando de ações antropológicas na região da floresta decídua temperada, começaremos com um tópico de desmatamento e agricultura. A exploração madeireira e a conversão de terras para agricultura são as principais causas de desmatamento nas florestas decíduas temperadas. Essas atividades resultam na perda de biodiversidade, degradação do solo e alteração dos ciclos hidrológicos. Ações humanas como essa trazem muitos impactos na fauna e flora, o que tem levado à eliminação de muitos carnívoros e outras espécies, além de alterar a composição da flora. E com essa alteração do habitat, até o processo de migração dos pássaros no inverno tem sido afetado. Um ponto muito importante de se ressaltar é que todos esses processos eles não são de hoje. Desde a chegada dos colonizadores, a degradação das florestas decíduas tem sido um fator crucial para o desenvolvimento econômico de várias regiões. A exploração intensiva de recursos naturais levou à fragmentação dos habitats e à redução da resiliência ecológica. Por fim, esses tópicos destacam a importância de medidas de conservação e manejo sustentável para proteger as florestas decíduas temperadas e sua biodiversidade. Com a destruição das florestas, há grandes contribuições para mudanças climáticas, afetando o equilíbrio dos ecossistemas e a capacidade de regeneração natural dessas áreas. A perda de cobertura vegetal também influencia os padrões de precipitação e temperatura. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido bastante, que essa aula tenha sido bastante produtiva. Tchau, tchau.